Fala galera, vamos começar hoje mais uma aula de Direito Constitucional, tá? Então se você ainda não está com seu vadimeco em mãos, vai lá, busca ele, abre ele hoje no artigo 12, parágrafo 3º, tá? Que nós vamos estudar hoje o quê? Os cargos privativos de brasileiro nato, tá? A Constituição Federal do Brasil entendeu que existem cargos tão importantes, que somente poderiam ser ocupados por brasileiros natos. Os brasileiros naturalizados não poderiam ocupar esses cargos, tá? Então, esses cargos não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, certo? Então, vamos lá. A gente tem um mnemônico aqui para decorar esses cargos. Qual mnemônico é esse? É o mp3.com, tá? São as iniciais. Então, MP3 na minha época era um dispositivo de escutar música. Então, se você nasceu aí, eu sou de 93... você vai lembrar desse dispositivo. Se você é de 2000 para cima, você não vai lembrar, tá? Então vamos lá. Mnemônico, mp3.com, tá? Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Superior Tribunal Federal, tá? Do Supremo Tribunal Federal, oficiais das Forças Armadas, ministro da Defesa e carreiras diplomáticas, tá? A Constituição Federal entendeu que esses são os cargos mais importantes do Brasil e, portanto, eles não poderiam ser ocupados por brasileiros naturalizados. E agora que você aprendeu o mnemônico, você viu o mnemônico, agora a gente vai entender um pouco por que esses cargos não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, tá? Ó, no Brasil a gente tem um presidente, né? Esse presidente às vezes se ausenta do Brasil. Exemplo, tirou férias, foi numa reunião fora do Brasil. Quando o presidente não está no Brasil, quem que assume a presidência do Brasil? O vice-presidente, certo? E quando o presidente e o vice-presidente do Brasil viajam juntos, quem assume a presidência do Brasil? O presidente da Câmara. E quando esses três estão viajando, quem assume? O presidente do Senado. E quando esses quatro estão viajando junto, quem assume? O presidente do STF, tá, gente? Então, o que acontece? Como o cargo de presidente da República só pode ser ocupado por um brasileiro nato, todos esses cargos que, no caso de ausência dessas pessoas, assumem o cargo da presidência, tem que ser brasileiro nato também. Porque imagina o seguinte... imagina que o cargo de presidente e de vice-presidente fosse de brasileiro nato, mas o cargo de presidente da Câmara dos Deputados não fosse de brasileiro nato, poderia ser um brasileiro naturalizado. Aí toda vez que o presidente e o vice-presidente viajassem juntos para fora do país, um brasileiro naturalizado assumiria a presidência do país, tá? E isso não pode. E aí, aproveitando aqui que a gente está trabalhando de brasileiros naturalizados, você tem que entender o seguinte, como que você vai guardar a linha de sucessão para a presidência da República? É muito fácil, tá? É por ordem alfabética. Então vamos lá, presidente e vice-presidente. Aqui é uma linha direta, né? Aí depois o quê? Câmara, presidente da Câmara, CA, presidente da Câmara dos Deputados, que é o próximo a assumir. Presidente, depois assume quem? Presidente do Senado, CS, e depois quem assume? Ministro do Supremo, SU, tá? Então vamos lá, ordem alfabética. CA, CE e SU, tá? Então é em ordem alfabética quem assume a presidência quando o presidente e o vice-presidente estão viajando. A questão sobre esse tema cai muito em prova, tá? Tipo assim, cargos privativos de brasileiros natos. E ela é muito importante. E normalmente quando cai sempre o seguinte, dão lá para você a questão e pergunta assim, quais desses cargos não são de brasileiros natos? E aí você tem que descobrir quais cargos que a pessoa pode assumir sendo um brasileiro naturalizado. Exemplo, ministro do STJ. O ministro do STJ pode ser um brasileiro naturalizado, entendeu? Não precisa ser um brasileiro nato. Um praça das Forças Armadas não é um oficial, então ele pode ser um brasileiro naturalizado, entendeu? Até da Polícia Militar também, tá, gente? Um oficial não pode ser brasileiro naturalizado. Exemplo, imagina um argentino que vem para o Brasil, se naturaliza brasileiro,
ele não pode assumir um cargo de oficial da PM, entendeu? Também não pode assumir um cargo de oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Tem que ser um brasileiro naturalizado. Ele só pode ficar como praça ali. Praça que a gente fala são até chegar no oficial. Existe uma escala na Polícia Militar, nas Forças Armadas, que começa de soldado a coronel, tenente-coronel ali, tá? E aí ele pode ficar só nessa hierarquia. Vou falar aqui uma palavra que não vai ser muito certa, mas a hierarquia mais abaixo, tá? Ele não pode subir para o oficialato, por causa desse artigo da Constituição, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Como eu disse, esse mnemônico ajuda muito. Eu falei ele fora de ordem aqui quando eu listei os cargos, tá? Mas quando você fizer no seu caderno aí, você vai perceber que eles se adequam às iniciais de cada cargo. E é uma matéria, você pode ver que direito constitucional é uma matéria que tem muito mnemônico, porque ela é muito objetiva. É ou não é, entendeu? Então, semana que vem a gente vai trazer mais uma aula aí para vocês e espero que vocês estejam gostando do curso. Faz um favor para mim, se inscreve no meu canal aí.